Olá, meus amigos! Hoje é dia de civil, direito civil é aqui no SES. Semana Interdisciplinar de Pós-Graduação, SES. Com certeza é um momento importantíssimo para você chegar pertinho de nós aqui do SES, para você conhecer a nossa pós-graduação em Direito Imobiliário, uma pós-graduação absolutamente completa, com ênfase nas questões imobiliárias mais recentes, mais emergentes, os novos direitos reais, os novos condomínios, laje, relações locatícias e com um diferencial. Em todos os aspectos você terá uma abordagem material e processual. Sim, todas as aulas também com viés processual. Então, você é nosso convidado e não pode ficar de fora. Pós-graduação em Direito Imobiliário, a mais completa do Brasil, também com um toque, um ingrediente muito importante, os melhores professores da área. Você terá aqui convívio, você assistirá na sua tela aulas com aqueles professores que você estuda nos livros. Então, não tenha dúvida de que será um grande momento para atualização, aperfeiçoamento, verticalização dos seus estudos. Estamos juntos. E, sem dúvida, na nossa pós-graduação você também se abeirará, se aproximará dos temas mais emergentes do direito imobiliário, das relações fundiárias. E é exatamente por isso que nós vamos ter, na nossa pós-graduação, um grande momento para você estar atualizado. Tenho a alegria de coordenar o nosso curso de pós-graduação em Direito Imobiliário com o meu amigo talentoso professor Bernardo Kesi. E juntos, com certeza, juntos estaremos aqui concebendo, criando grandes ideias em momentos agradáveis. Pois é, mas nessa semana da pós-graduação, nessa semana interdisciplinar de pós-graduação, eu quero aproveitar também para uma outra ideia. Eu queria debater um grande tema da atualidade. Tem inclusive uma acomodação jurisprudencial no STJ através de uma súmula nova. Vamos falar hoje sobre detenção. Detenção de bens públicos. Pois é, um tema altamente atualizado. Altamente. Isso porque nós vamos lembrar que os bens públicos não admitem uso capião e se submetem a um regime diferenciado exatamente por conta, exatamente em razão de serem bens públicos com um regime distinto. E aí surge uma questão: é possível posse de bem público? Pois bem, para que nós possamos ter a exata dimensão dessa matéria, mera detenção e posse de bem público, mera detenção e posse de bens públicos. Para nós posicionarmos a matéria, vamos lembrar, inicialmente, antes de qualquer outra coisa, vamos lembrar que no sistema jurídico brasileiro, o artigo 1196 abraça uma concepção objetiva da posse. É a chamada teoria objetiva da posse, e de acordo com essa teoria objetiva da posse, com uma clara inspiração em Hering. Hering foi o jurista, o precursor da teoria objetiva da posse. Baseado em Hering, artigo 1196, o que nós temos em linhas gerais, em palavras gerais, é de que para ter posse, basta ter um dos poderes da propriedade. Possuidor é aquele que tem consigo um dos poderes da propriedade, notadamente o uso ou o gozo. Gozo é sinônimo de fruição. Então, quem tem uso ou gozo, tem posse. Tem posse. Concepção objetiva. Dito de outro modo, a posse é o contato físico com a coisa. Aquele que tem o uso da coisa, o contato físico, é considerado possuidor. Essa é a lógica, a coerência do artigo 1196, que se perfilha à teoria objetiva de Hering. Não se perquire, não se analisa, não se leva em conta, portanto, um elemento subjetivo. Para a caracterização da posse é irrelevante esse elemento subjetivo. Possuidor é aquele que tem contato físico, é aquele que tem a coisa consigo. Portanto, adotando a teoria da posse pura e simplesmente, todo aquele que tem o contato físico é possuidor, a partir dessa teoria objetiva da posse. E, portanto, aquele que tivesse o contato de bem público seria considerado possuidor. Seria.
seria considerado possuidor na medida em que, ao ter um contato com o bem público, ele teria um dos poderes da propriedade, uso ou gozo, e assim ele seria considerado possuidor. Todavia, sabendo que considerar possuidor toda e qualquer pessoa geraria claramente um desconforto, o próprio Código Civil vai estabelecer hipóteses de desqualificação da posse. Desqualificação. Ou seja, hipóteses em que o próprio sistema jurídico desqualifica. O próprio sistema jurídico retira a qualidade de possuidor de certas pessoas. A razão é simples. A razão é que, segundo dizem, segundo se afirma, considerar certas pessoas possuidoras seria permitir, ainda que por via oblíqua, ainda que por via indireta, uma antijuridicidade. Seria permitir que algumas pessoas obtivessem efeitos da posse em clara conduta desvalorativa. Então, em certos casos, retira-se a qualidade de possuidor para privar aquele que tem a coisa consigo dos efeitos da posse. Estes são os chamados casos de mera detenção. E quais são esses casos de mera detenção? São as hipóteses, são os casos em que se desqualifica a posse. Toda vez que se retira de alguém a qualidade de possuidor, malgrado aquela pessoa tenha um contato físico com a coisa, a pessoa tem um contato físico, mas não será considerada possuidora. E não será considerada possuidora para que ela não tenha os efeitos da posse. São esses os casos apelidados, denominados mera detenção. No Código Civil, a primeira hipótese de mera detenção vem do artigo 1198. 1198 é o chamado fâmulo da posse. Pessoalmente eu não gosto de chamar por essa expressão, não. Fâmulo da posse. Fâmulo da posse é aquele que tem a coisa consigo por força de uma relação de dependência, por força de uma relação subordinativa para com outrem. É o exemplo do caseiro, do empregado da fazenda, do adestrador, do veterinário. Todos eles são fâmulos da posse, uma palavra bem antiga. Ninguém usa isso no cotidiano, não está no nosso vocabulário. Eu prefiro chamar de administrador da posse, gestor. É aquele que vai gerir, administrar a coisa para outrem, em nome de outrem. Exatamente por isso, o fâmulo da posse não é possuidor. Ele tem a coisa consigo, ele tem o uso da coisa em nome de outrem. E por isso ele não é considerado possuidor. Por isso que ele é considerado mero detentor. Privado, portanto, dos efeitos da posse. Privado, ele não obterá os efeitos da posse. Esse é o artigo 1198 do Código Civil, mera detenção, fâmulo da posse. Mas além do 1198, nós também vamos encontrar uma hipótese de mera detenção no 1208, parte final. Esse 1208, parte final, diz que também não caracteriza a posse, mas mera detenção. Então, não será considerado possuidor, mas sim mero detentor, aquele que pratica atos de violência ou clandestinidade. Aquele que pratica atos de violência ou clandestinidade. Muitos chegam a chamar, inclusive, de posse violenta ou posse clandestina. Posse violenta, posse clandestina. Aquele que pratica os atos de violência ou clandestinidade. Então, exemplo, o esbulhador. Aquele que obtém a posse por força de um esbulho violento, um invasor de terras. Roubo, também é outro ato de violência. Furto seria um caso de clandestinidade. Aí o furto seria uma hipótese de clandestinidade, mas que também sofre a desqualificação. Então, aquele que tem a posse por força de um ato de violência ou clandestinidade não será considerado possuidor, mas sim mero detentor. Nesse caso específico, vale o comentário, de que esta desqualificação da posse nos atos de violência ou de clandestinidade terá como limite o prazo de ano e dia. Sim, porque com o prazo de ano e dia haverá uma requalificação. A posse volta a produzir efeitos, porque ocorrerá um fenômeno chamado convalescimento.
convalescimento ou interversão, como você prefira. Convalescimento ou interversão da posse é a cura do vício. A cura do vício. Convalescer é curar o vício no prazo de ano e dia. No prazo de ano e dia. Ou até mesmo antes dele se cessada a causa que originou. No prazo de ano e dia. Ou até mesmo antes dele, se cessada a causa originária, ocorrerá o convalescimento da posse. Bom, e o que seria esse convalescimento da posse? Convalescer, curar o vício, significa requalificar como posse. E convalescendo, curando o vício, a partir de agora, nós teremos a produção de efeitos. Então, o possuidor violento ou clandestino, volto para o exemplo do esbulhador. Volto para o exemplo do esbulhador. Então, o esbulhador, possuidor violento, não é possuidor. Não é. A gente pode até chamar de posse violenta, posse precária. Algumas pessoas o fazem. Ah, não tem problema não, pode chamar. Posse violenta, posse clandestina. Você chama de posse violenta, chama de posse clandestina, mas sabe, tem natureza de mera detenção. Natureza de mera detenção. Contudo, deixa de ser detenção. Passa a ser enquadrada como posse. E vai produzir os efeitos da posse depois do prazo de ano e dia. Ou mesmo antes dele, quando cessada a causa originária. Então, o esbulhador, depois do prazo de ano e dia, passa a ser considerado possuidor. Porque o vício foi curado, convalescido. E agora produzem-se os efeitos da posse. Finalmente, a terceira e última hipótese de mera detenção no Código Civil, novamente no artigo 1208, mas agora é a parte inicial, são os atos de tolerância ou permissão. Tolerância ou permissão, que é a chamada posse precária. Os atos de tolerância ou permissão caracterizam a chamada posse precária. Empréstimo. Quantas e quantas pessoas emprestam para os amigos DVD, livro? É tão comum a pessoa emprestar um livro, ou emprestar algum objeto de uso pessoal. Aí a pessoa empresta para o amigo não devolve nunca, né? Aquele meu amigo da faculdade, eu emprestei um livro, nunca me devolveu. Ele pode ter usucapido o meu livro? Não pode. Não pode porque o empréstimo é um ato de permissão ou tolerância. O comodato é um ato de empréstimo, é um ato de permissão ou tolerância e, portanto, posse precária. Não caracteriza posse. É mera detenção. É mera detenção. A posse precária, que coisa, né? A língua portuguesa às vezes não ajuda direito. A gente chama de posse precária, mas tem natureza de detenção. Então, aquilo que nós chamamos de posse precária tem natureza de detenção e é aquilo que não produzirá os efeitos da posse. Consequentemente, o que eu estou a dizer é que não corre o prazo de uso capião, lógico que não corre, porque não é posse, é detenção. É o caso do empréstimo. Aqui um detalhe, a posse precária não convalesce. Bem diferente do que ocorre com a posse violenta e com a posse clandestina. E você lembra que a posse violenta e a posse clandestina convalescem. A posse precária não. Posse precária não convalesce. Mesmo depois do prazo de ano e dia, ela se mantém como precária, a precariedade não é afastada e, portanto, ela se qualifica como mera detenção, continua sendo mera detenção. Esse é um dado importantíssimo. No Código Civil, via de consequência, nós vamos localizar 3 hipóteses de mera detenção. Fâmulo da posse. Os atos de violência ou clandestinidade antes do convalescimento, porque os atos de violência e clandestinidade podem convalescer depois do prazo de ano e dia, ou mesmo antes dele, quando cessada a causa que originou. E, finalmente, os atos de permissão ou tolerância, que é a chamada posse precária, que, por sua vez, não convalesce. Não convalesce. Posse precária não convalesce nunca. Nesses 3 casos de mera detenção, contemplados no Código Civil, o que nós temos é uma desqualificação da posse. Podemos dizer, o que é a mera detenção? É uma desqualificação
da posse, nesta linha de raciocínio, por conseguinte, nessa linha de pensamento, por conseguinte, o que nós já podemos afirmar, sem medo de errar, é que o Código Civil desqualifica a posse, caracterizando a mera detenção com o intuito, com a intenção de impedir a produção dos efeitos da posse. O que se quer é obstar, impedir que a posse produza efeitos. E com esta intenção de impedir a produção de efeitos da posse, consagra-se uma ideia clara: desqualificação da posse, portanto, os atos enquadrados como mera detenção, estes atos não são caracterizados como de posse, estão privados dos efeitos da posse. Ilustrando, não corre prazo de uso capião. Nos casos de mera detenção, não há posse. Como não há posse, não fluirá prazo de uso capião. Não haverá indenização ou retenção por benfeitorias ou acessões. Acessões são as construções. Então, não corre uso capião, não há direito de indenização ou direito de retenção por benfeitorias ou acessões. Nada disso, porque não se produzem os efeitos da posse. Não se produzem. Pois bem, a estas hipóteses de mera detenção contempladas no Código Civil, elencadas no Código Civil, a esses 3 casos de mera detenção, a jurisprudência do STJ ampliou, maximizou e acrescentou outras hipóteses. Sim, outras hipóteses ligadas não diretamente ao direito civil, mas ao direito administrativo. Ao direito administrativo, o STJ acresceu novas hipóteses para proteger os bens públicos. E foi assim, então, que o STJ afirmou que o uso, a utilização de bem de uso especial pertencente ao poder público, bem de uso especial. Os bens de uso especial são os prédios, os imóveis destinados à atividade administrativa. Esses imóveis que se destinam à atividade administrativa são enquadrados com bens de uso especial. Está no Código Civil, inclusive, artigos 98, 99 do Código Civil. Mas, enfim, estes bens de uso especial, eventualmente alguém pode ter utilização deles. Pode, mas não é possuidor. Não é possuidor. Aquele que utiliza um bem de uso especial do poder público, um bem de uso especial do município, do Estado, da União, enfim, aquele que tem a utilização de um bem de uso especial não é enquadrado como possuidor, mas sim como mero detentor. Consequentemente, ele não obterá os efeitos da posse. Não terá uso capião, não terá a possibilidade, por exemplo, de adquirir originariamente esse bem. Por outro lado, depois de muitos debates, o STJ também enquadrou no conceito de mero detentor o invasor de área pública. O invasor de área pública passa a se enquadrar como mero detentor. Claro, porque o invasor de área pública, o esbulhador, por exemplo, de uma área pública, ele será enquadrado como detentor para que ele não possa obter efeitos da posse. É claro que você dirá, peraí, Cristiano, mas se ele é invasor de área pública, essa posse é violenta. E posse violenta já é por si só mera detenção, por causa do 1208, parte final. Pois é, mas só que, se o invasor de área pública fosse enquadrado como um esbulhador comum, o ato seria de violência, mas ele poderia se convalidar depois do prazo de ano e dia. A intenção é não ter convalidação, não ter convalescimento, a chamada interversão. E é assim, então, que o STJ edita agora a súmula 619 na sua tela. Esta súmula 619 do STJ, com muita coerência, com muita razoabilidade, estabelece: o invasor de área pública não é possuidor, mas mero detentor. E ao dizer que ele é um mero detentor, claro, nós estamos afastando ele do regime comum. Do regime comum. O mero detentor, nesse caso, vai se submeter a um regime específico, é mera detenção, mesmo depois do prazo de ano e dia. Com isso, o mero detentor
neste caso, o invasor de área pública, o esbulhador de área pública, não poderá obter efeitos da posse e não terá convalescimento. Repito, interversão. Ele não vai adquirir a coisa, ele não vai obter efeitos da coisa, porque ele é, de novo, mero detentor. Ele não convalescerá a sua posse depois do prazo de ano e dia. Ou seja, mesmo depois do prazo de ano e dia, ele continua sendo mero detentor. Mero detentor. E com isso, privado dos efeitos da posse. Não há usucapião, ele não pode usucapir, ele não há indenização por benfeitorias ou acessões, ele não terá direito de retenção por benfeitorias e acessões, e olha o que eu vou colocar aqui, etc. Ele não terá direito aos frutos, então não há frutos, e ele responde de acordo com as regras do possuidor de má-fé e não com as regras do possuidor de boa-fé, 1218, e assim sucessivamente. Pois bem, só que aí vem um outro detalhe, é que o STJ reconhece que o invasor de área pública é enquadrado como mero detentor, atenção, mesmo que esteja de boa-fé. Sim, mesmo que esteja de boa-fé. A boa-fé subjetiva é aquele que invadiu. Ele invadiu a área pública sem saber que aquilo era uma terra pública. Ele não tinha conhecimento de que aquele bem pertencia ao poder público. Invadiu. Está, portanto, de boa-fé. Neste caso, a boa-fé será irrelevante. E por que a boa-fé será irrelevante? Porque o que se leva em conta é um critério objetivo. Quem invade área pública é considerado mero detentor e vai para o regime diferenciado, sem direito ao convalescimento, mesmo que esteja de boa fé. A súmula 619, portanto, se pauta em precedentes que deixam claro que, independentemente de boa fé, o invasor de área pública é mero detentor e não possuidor. O que se quer propor com isso é uma compreensão de que, mesmo estando de boa fé, ele não obterá efeitos da posse sobre o bem público, até em razão da natureza diferenciada especial dos bens públicos. Então, por conta disso também, ele não pode obter efeitos decorrentes da invasão do bem público. Nessa linha de raciocínio, nessa linha de prospecção, também se pode abrir uma outra linha de raciocínio. É que, uma vez não produzindo efeitos, mesmo decorrentes de boa-fé, olha que interessante, o invasor de área pública, mesmo estando de boa-fé, não terá indenização e retenção. Aqui nós estamos afastando a sistemática do Código Civil. Sim, você vai lembrar comigo que no Código Civil, o possuidor de boa-fé faz jus, tem direito à indenização e retenção por benfeitorias. Está no Código Civil. O possuidor de boa-fé tem direito de indenização e retenção por benfeitorias necessárias, úteis, né? Esse não vai ter. Mesmo estando de boa-fé, o invasor de área pública não terá direito à indenização ou retenção por benfeitorias, não terá direito aos frutos. Afastado do regime do Código Civil, 1214, 1215. Por quê? Porque ele está desqualificado como possuidor, mesmo estando de boa-fé. A ideia do Código, portanto, é proteger de forma diferenciada o bem público. Essa linha de raciocínio surge agora uma outra questão. O invasor de área pública não é considerado possuidor em relação ao poder público, que é o titular da área. Ele não é considerado possuidor mesmo estando de boa fé. Mesmo desqualificação da posse. Mas surge então, nessa ambiência, uma outra questão. E em relação a terceiros? Em relação a terceiros, o invasor de área pública poderá ser considerado possuidor? Nesse caso, nós vamos inclusive vislumbrar uma situação interessante. É o esbulhador do esbulhador. É verdade. O esbulhador do esbulhador. Quem é ele? Bom, imagine que uma pessoa, imagine comigo, hein? Uma pessoa invadiu uma área pública invadida. E aí, na sequência,
o invasor da área pública foi ficando ali, foi ficando ali. E esse invasor de área pública foi passando ali o tempo, já passou do prazo de ano e dias, já tem 2 anos, 3 anos, não virou possuidor porque não tem convalescimento. E aí surge uma questão, peraí, mas e se alguém agora observou, o terceiro ficou observando, disse, esse cara ali invadiu, o poder público não fez nada, eu agora vou esbulhar ele. E aí vem um terceiro e esbulha o esbulhador. Valeu? É o esbulhador do invasor de terra pública. É um terceiro que vai lá e esbulha aquele que invadiu a área pública. E é nessa linha de raciocínio que surge uma questão. O invasor de área pública, que é considerado mero detentor, independentemente de boa-fé em relação ao poder público, também será considerado mero possuidor em relação a terceiros? E a resposta vem da própria jurisprudência, da própria orientação jurisprudencial do STJ. A resposta é não. Em relação a terceiros, o invasor de área pública é possuidor. É possuidor. Portanto, em relação a terceiros, ele terá direito aos efeitos da posse, inclusive proteção possessória. Inclusive, então, em relação a terceiros aqui é o esbulhador do invasor. Em relação a terceiros, o invasor de área pública terá proteção possessória, lembrando que a proteção possessória será a proteção possessória completa, ou seja, é o direito à proteção penal, através do chamado desforço incontinente, 1210, parágrafo 1º do Código Civil, e a proteção civil da posse, através das ações possessórias ou interditos possessórios que estão previstos no artigo 561, a possibilidade, inclusive, de liminar prevista no 561 do Código de Processo. Então, o invasor de área pública tem direito à proteção possessória completa, proteção penal, desforço incontinente, é a legítima defesa da posse, ele pode se defender de mãos próprias, inclusive, repelindo a injusta agressão, e a proteção civil, as ações possessórias, reintegração de posse, manutenção de posse, interdito proibitório, tudo isso ele fará jus, proteção civil e proteção penal, na medida em que ele é possuidor em relação a terceiros. Em relação a terceiros, então ele pode, por exemplo, se manter na posse judicialmente, obter uma decisão judicial que o mantenha na posse. Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Nessa exposição, já dá para perceber, nessa linha de raciocínio, já dá para perceber, portanto, que a ideia central da súmula 619 é desqualificar o invasor de terras como possuidor em relação ao poder público, privando o invasor de terras de todo e qualquer efeito e impedindo que ocorra o convalescimento, a interversão. A interversão. Ou seja, o que se quer é obstar, impedir que ele possa se valer de algum efeito da posse. Ah, Cristiano, mas ele já não pode usucapiar porque é uma proibição legal de usucapião. Afastaria, nesse caso, a incidência do usucapião. Mas ele poderia ter outros efeitos. Indenização, retenção, direito aos frutos. Ele não terá nenhum efeito da posse, mesmo estando de boa fé. E com isso, impede-se a ocorrência do convalescimento. Mas tudo isso para proteger a posse do bem público, que é o do poder público, que é o titular. Que é o titular. Mas com a súmula, não se impede que o invasor de área tenha proteção em relação a terceiros. Que aí é o meu exemplo do esbulhador do esbulhador. O esbulhador do invasor. Em relação a ele, no que diz respeito ao terceiro, a relação é puramente privada. E como essa relação é puramente privada, dela podem decorrer efeitos possessórios. Então, inclusive a proteção possessória. Então, em relação a terceiros, o invasor tem direito à proteção. Em relação ao poder público, não o tem. Não tenho dúvidas de que este e outros assuntos merecem sempre esta abordagem sincrética. Pela ótica do direito material, junto com o direito processual. A soma dos dois, para que nós possamos ter uma visão completa de todos os institutos ligados ao direito imobiliário. Seja na parte contratual, locação, comodato, alienação fiduciária, promessa de compra e venda, tanta coisa importante. Seja na parte dos direitos reais, sempre com essa abordagem material, processual.
tenha certeza, aqui na nossa pós-graduação você terá todos os instrumentos necessários para lidar com as relações imobiliárias, com o que há de mais atual, de mais contemporâneo, os debates emergentes, as novidades e também aquelas divergências persistentes. Aqueles temas que vão se mantendo ao longo dos tempos, que continuam ali na agenda do dia. Aqui vimos hoje uma relação emergente, uma novidade do STJ, mas também aquelas questões relativas à busca e apreensão, relativas à reintegração de posse, leasing, alienação, shopping center, locação, registro imobiliário, as grandes questões ligadas ao registro imobiliário. E tudo isso é aqui na nossa pós-graduação em Direito Imobiliário. Você não pode ficar de fora. É a hora do seu aperfeiçoamento, da verticalização do seu conhecimento. Seja muito bem-vindo à nossa pós-graduação de Direito Imobiliário do SES. Eu tenho a enorme alegria de coordená-la junto com o meu amigo professor Bernardo Kesi. E aqui você terá contato, convívio com os grandes professores da matéria. Tenho certeza, serão momentos muito agradáveis para a sua formação intelectual. Chegou a hora, hein? A hora é esta. O lugar é aqui no SES. Muito obrigado pela atenção. Tenha um ótimo estudo. Seja bem-vindo à nossa pós-graduação. E tenha certeza, eu vou ficar te esperando. Encontro marcado. Vou ficar te esperando aqui no SES. Tchau!